Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a resenha de um livro muito especial que me tocou muito, que foi Éfren, o Exílio. Então esse livro eu fiz parte da leitura coletiva, do livro da autora Sue Peer, que é um livro que é considerado de ficção científica, mas hoje eu vim abordar sobre os temas do livro, sobre sinopse, sobre o que eu achei e o que é ficção científica e o que é, na verdade, realidade, Então, aqui a gente tem a história de um ser celestial que, assim como a capa nos diz, ele cruza a atmosfera da Terra, e ele vai parar aqui no nosso planeta, no nosso queridinho planeta Terra. E quando ele risca os céus como se fosse um cometa, nem os nossos satélites mais avançados conseguem detectar a presença desse ser que cruza, a nossa atmosfera. Isso é uma coisa até meio que é, surreal. Como que um ser cruzou e ficou tudo indetectável, Aí tá uma coisa, será que é ficção científica ou será que esse ser tinha tecnologia para passar-se despercebido pelas nossas próprias tecnologias obsoletas, ultrapassadas, Então fica a questão. Muitas pessoas não acreditam em seres de outro mundo, mas aqui nessa obra a gente vai se deparar com um ser evoluído que veio de outro planeta e ele tinha uma missão aqui na Terra, Eu estou falando do Éfren. O Éfren é um personagem muito legal. Ele é um ser benevolente, é um ser de uma dimensão muito mais avançada que a nossa. O nosso planeta Terra está aqui na terceira dimensão, enquanto o Éfren é de uma dimensão mais alta. Então ele é um ser muito evoluído, que ele consegue se adaptar ao meio externo, ao meio ambiente. Por exemplo, o Éfren chega aqui sem bagagem e sem nada. Porém, com pouco tempo de limitação de experiência que ele teve aqui na Terra, ele já consegue se adaptar muito bem. Ele consegue criar roupas, assim que ele vê no monstruário, numa loja de roupas, ele já consegue fazer a plasmagem, usar aquela roupa a partir dos padrões de pensamento. E aquela roupa é totalmente adaptável à sua temperatura corporal, é tudo de altíssima tecnologia. Então, muitas pessoas vão achar isso ficção científica. Porém, há pessoas que dizem que seres evoluídos fazem sim esse tipo de plasmagem. A autora, ela aborda coisas tão interessantes que eu tive o prazer de conversar com ela no chat lá do Instagram, que a gente ficou conversando muito sobre isso. Muitas pessoas não acreditam, mas eu sou do tipo que acredita. Por exemplo, o que Carl Sagan fala, o grande cientista Carl Sagan, que apresentou a série Cosmos, ele mesmo não falava sobre vida extraterrestre, mas ele falava que seria um grande desperdício esse vasto universo e a chance seria muito pouca se não houvesse uma vida inteligente, porque pensa como o universo é grande. E será que a gente está sozinho nesse universo, Então é tão interessante, eu gosto tanto desse tema, que pra mim não é só uma ficção científica, mas há quem vai ver esse livro com outros olhos. Esse é o meu ponto de vista, E aqui a gente vai lidar, com essa questão. O Éfren, assim que ele pousa na Terra, vamos dizer, ele vai conhecer uma pessoa muito especial que vai se tornar seu amigo, que é o Eli. O Eli, ele estava em problemas socioeconômicos difíceis, ele estava devendo aluguel, ele estava ruim no emprego. E quando ele cruza o caminho do Éfren, já muda, já a perspectiva, porque o Éfren é um ser muito iluminado, de uma dimensão mais alta. Então, o Eli, ele vai começar a ter uma nova abordagem, um novo olhar para a vida dele. Em vez de parar e ficar só reclamando, por que a gente não faz? E começa a tentar agir melhor, ver nossos dons e ver o que a gente pode correr atrás. Então é isso que o Éfren ajuda o Eli a fazer. E aí é impressionante como a vida do Eli muda da água para o vinho. Muito interessante a gente notar isso. Então, depois que o Éfren conhece o Eli, ele também vai cruzar o caminho de gente tanto poderosa quanto gente mais simples também. Gente poderosa, eu digo em relação a níveis de corporações e empresas grandes, gente muito rica. E o Éfren, ele vai tentar deixar sua marca ali, Ele vai tentar deixar uma coisa boa nessas empresas. Será que elas podem ser mais sustentáveis, em relação à natureza? Tentar uma forma sustentável e tudo mais? O Éfren é um ser muito bom.
que vai tentar deixar essa marca em cada uma das pessoas e em cada cantinho da Terra. Ele sempre gosta de ver a natureza daqui da Terra, ele aprendeu muito com nós. Então, quando ele se depara também com a Alicia, ele vê que aquela pessoa, ele não vê a pessoa por fora, né, os padrões, a beleza dela, ele vê o interior da pessoa. Então ele vê que a Alicia é uma pessoa muito boa, que ela cria o filho sozinha, que ela é uma pessoa forte, né, e ele vai ter uma relação muito grande com a Alicia e com o Mark, que é o filho da Alicia, né, e os dois vão se tornar muito amigos do Ephraim. E eu acho muito legal como que a história vai tomando os caminhos. É tudo muito incrível e do ponto de vista muito humano, que eu gostei muito das reflexões que a autora nos trouxe. Como que é importante, né, a gente mudar nosso modo de ver a vida, né, como que a gente tá nesse planeta e a gente tem que preservar nossa casa, né. A gente tá aqui, não é à toa e não é para desperdiçar os bens naturais e tudo mais. Então, a autora, ela tem esse ponto de vista maravilhoso, essa forma de colocar o conhecimento dela que ela tem no livro, e ela até fala de seres malevolentes nesse livro. Ela cita, né, os reptilianos, por exemplo, né, que são seres malevolentes. Então, muitas pessoas, não sei se vocês já ouviram falar, mas sim, há pessoas que dizem da existência desses seres, que são seres regressivos de outras dimensões até mais baixas, que querem ver, né, a Terra sair de um planeta de regeneração e ficar atrasado em relação a outros planetas que estão bem mais evoluídos que nós. Por exemplo, se o Ephraim consegue utilizar sua tecnologia de roupa, é porque ele realmente já está com uma capacidade muito maior do que a nossa, você pensa. E é por isso que também ele consegue driblar câmeras ao longo do livro, ele consegue sempre dar um jeito, porque ele é um ser muito inteligente, ele é um ser superior, né? E mesmo sendo superior, ele não joga isso na cara de ninguém, gente, eu adoro isso. É tudo de um ponto de vista tão humano, tão bonito, é tanto amor, sabe? Que é isso que o livro passa. A gente tem que distribuir esse amor ao próximo, né? Que eu acho que é isso que é o importante. E o preservamento, a preservação da nossa casa, né? Do nosso planeta Terra. Que o Ephraim, ele sempre tá vendo como que o planeta Terra é bonito. Então, esse livro me deixou várias mensagens impactantes como essa. E como a gente tem que praticar o bem. Tem uma personagem aqui que é muito, muito... Só pensa no umbigo, que é a Maggie. A Maggie, ela se interessa muito no Ephraim, mas o Ephraim não tá interessado naquela casca, né? Na beleza exterior. Apesar da Maggie ser uma pessoa muito bonita, ela é muito rica, ele não tá interessado na riqueza dela, nem no exterior dela. Ele se interessa pelo que a pessoa tem por dentro. Então, ele é um ser tão bonito, é um personagem tão lindo que a autora construiu, que, assim, nossa, é difícil falar sobre esse livro. Eu até coloquei na resenha do Instagram, que é muito difícil falar sobre um livro que a gente gostou tanto, que tem mensagens tão belas. Então, lendo aqui uma parte, será que é ficção científica mesmo ou não? Eu vou deixar um trecho da autora aqui que eu gostei, que eu coloquei até um adesivinho, que ela fala sobre ficção científica dentro do livro, né? Na metade do livro, mais ou menos, ó. Sempre que alguém quer demonstrar algo nesse sentido, de que a gente vive, que isso tudo é uma ficção científica, seres evoluídos e tudo mais, sempre que alguém quer demonstrar algo nesse sentido, geralmente atribui-se nomes como ficção científica e assim continuam incrédulos, implantando-se mais dúvidas sem descortinarem para tudo que é possível e que pode ser verdade. Tem tantas passagens tão belas aqui que é difícil eu falar só sobre essa, sabe? Como que o ser humano é inteligente, mas ele desenvolve a tecnologia para o mal. Por exemplo, quando ela cita sobre as armas atômicas, né? Olha só. Se usarem na medicina, na engenharia e em outras áreas somente para bons propósitos, darão um salto gigantesco na melhoria de suas vidas. Mas, como falei, descobriram a estrutura atômica e, ao invés de entenderem sua origem, construíram armas de destruição em massa e continuam sob pretexto da contrapartida. Muito interessante esse livro, eu recomendo muito a leitura a todos.
E é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje.